Olá, mais uma vez nós estamos aqui para o grupo de estudos, né, sobre a doutrina espírita. Hoje nós veremos ainda a parte de vida espírita, tá? Está no livro segundo do Livro dos Espíritos, capítulo 6. Nós vamos ver dois itens: lembrança da vida, da existência corpórea, aliás, comemoração dos mortos e funerais, né? Então, vamos começar o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece, brevemente. Primeiro, vamos agradecendo ao retorno de hoje, né, para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Estamos retornando das férias. Vamos agradecendo por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos juntos, e vamos pedindo a sustentação dos espíritos amigos que nos ajudem nessa noite para que a gente possa compreender cada vez mais essa doutrina que tanto nos ajuda nessa nossa caminhada terrena. Que assim seja e assim será. Vamos lá? Está faltando bastante gente, né? Mas vamos começar assim. Então, vamos lá. A gente já veio falando sobre a vida espírita, né? Ou seja, como é que as coisas são do lado de lá, né? E é um capítulo extenso, se não me engano, ele termina agora, né? Então, hoje a gente vai falar de... Se a gente lembra, por exemplo, desencarnou, né? Se lembra da existência corpórea, a comemoração dos mortos, os funerais, e da parte do Evangelho, laços de família fortalecidos pela encarnação, pela reencarnação, que seja, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica pensando, será que o espírito se lembra da existência corpórea? Assim, opa, desencarnei, fui, acabou, cheguei do outro lado. Será que eu lembro do que aconteceu aqui? O que vocês acham? Pelo silêncio, vamos seguindo, né? Vamos seguir. Então, assim, a pergunta é assim: o espírito se lembra da sua existência corpórea? Sim, ó, sim, ele lembra. Tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. Como homem aqui no sentido da pessoa encarnada, né? Aqui. E te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Olha que curioso. Como o homem que, atingido a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Então, assim, ele vai lembrar? Vai lembrar. Mas uma coisa que eu lembrei agora, e que é muito comum da gente ver nas casas espíritas, no meio espírita, é o seguinte: que muitas vezes, quando o médium dá alguma comunicação, por exemplo, a casa que a gente normalmente frequenta é feita uma vez por mês, né? A reunião dos trabalhadores, tá? E nessa reunião, no finalzinho da reunião, é concedido um tempo para que algum mentor se manifeste, algum espírito se manifeste. E normalmente o que acontece? A pessoa percebeu que está do lado de um médium que está mediunizado de alguma forma, ela já, né, fica todo mundo assim, né? E a fungadinha é de lei, né? Funga o médio, funga quem está do lado, funga todo mundo, né? Precisa disso? Não, não precisa, né? Mas o que acontece, acontece. E, e o que acontece muitas vezes? As pessoas que estão ouvindo a comunicação daquele espírito, é como se, de repente, desligasse alguma coisa na cabeça delas e elas acreditam absolutamente em tudo o que o espírito está falando, o espírito comunicante.
sabe? É como se, nossa, é uma coisa, a pessoa pode estar falando uma coisa que não faz o menor sentido, mas pelo fato de estar ouvindo um desencarnado, quem está ouvindo fica ali como se estivesse em êxtase. Gente, eu estou falando, é claro que não é todo mundo, tem algumas exceções. O que eu quero comparar é o seguinte: o espírito, quando desencarna, por muitas literaturas de romances e de falsas ideias que muita gente tem, é de que, assim, a pessoa desencarnou, ela recebe um diploma de sabedoria, sabe? Ah, desencarnou, pronto, já vi tudo, já sei de tudo, já aconteceu de tudo. E não é assim. Chato aqui, chato lá. Teimoso aqui, teimoso do lado de lá. Tem gente que você está colocando ali na frente aquilo que é verdade, ou que é notícia, e a pessoa está dizendo que não, porque ela viu no WhatsApp da vizinha, viu não sei o quê, e ela fala que não. Então, esse tipo de pensamento, por que eu estou trazendo isso? Para a gente desmistificar um pouco todos esses sonhos e devaneios que muitas vezes a gente tem em relação à vida espiritual, sabe? Ai, desencarnei, pronto, me livrei do corpo, agora tudo vai acontecer. Não é assim, né? Acontece, a gente vai saber de muita coisa? Vai saber, mas não é uma coisa que é um estalar de dedos, sabe? E a gente precisa ter consciência disso. E é claro que se eu, por exemplo, quero um desencarne mais tranquilo, sem tanto desespero, com conhecimento de causa e tudo, eu vou estudar sobre isso. Eu vou me preparar para aquilo que a sociedade em que eu vivo não me prepara. Entendeu? Nós vivemos numa sociedade que nós não estamos preparados para perdas, a gente não está preparado para separações, a gente não está preparado para aquilo que acontece diariamente na nossa vida. E o que a gente vê em rede social é só sucesso, dinheiro, isso e aquilo. Não é dessa forma, tá? Então, assim, a gente precisa perder um pouco dessa ideia de que tudo vai acontecer como num filme ou como num passe de mágica. Por que eu estou falando do filme? Porque existe um termo que, inclusive, o professor Cortella usa de vez em quando, que se chama Síndrome do Rock Balboa. Né? Por que ele fala isso? O filme é antigo, tudo bem, do Rock Balboa, né? Que tem a música lá, o tarará, 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 que ele sobe lá, deu tudo certo, né? É isso aí. Porque, assim, a pessoa está numa situação horrorosa no começo do filme. Aí, conforme vai se desenrolando o filme, em 30, 40 minutos, a vida dele vira uma coisa maravilhosa. Um exemplo de superação, ele consegue sucesso, tudo. Só que a vida da gente não é assim, né? Não é assim, dessa forma. Não vai ser em tão pouco tempo que a gente vai resolver as coisas. E muitas vezes a gente fica com essa ideia errada de tempo, espaço, tudo, né? Então, vai lembrar de muita coisa? É lógico que vai lembrar. E eu penso que aqui, muitas vezes, muitas respostas, e muitas perguntas até, tem uma visão até otimista do entendimento do mundo espiritual, sabe? Como se o espírito já tivesse uma determinada elevação, determinado progresso, para ter esse entendimento. Porque quando ele responde assim, que o homem recorda daquilo que aconteceu nessa vida corpórea, por exemplo, mas ele compara, né? Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude. Sabe aquela pessoa madura? Ah, lembrei das minhas loucuras de juventude, de infância, tudo. E será que é assim quando a gente chega do lado de lá? Eu fico imaginando a dificuldade de cada um.
Porque cada um é diferente. Não vai ser imediatamente que eu vou adquirir uma maturidade espiritual para pensar dessa forma. Entende o que eu quero dizer? Porque se vocês forem ler, alguém que leu a aula, tudo, vai pensar, então quando eu chegar do lado de lá, eu vou ter essa consciência e tal. Não, a consciência eu tenho que adquirir, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Não é assim. É isso que eu estou tentando colocar aqui. Dá para entender o que eu quero dizer? Então, é isso. Porque senão a gente fica com aquela ideia de que as coisas acontecem como em muitos romances que as pessoas leem, entendeu? E não é assim. E também não é para a gente romancear o livro dos espíritos, certo? Aqui é uma base, é aquilo que nos explica como é o do lado de lá. Porque a gente tem que pensar assim, até então, até existir o livro dos espíritos, não existia esse tipo de explicação, né? Então, é a base de tudo, né? Então, tudo bem. Aí ele fala assim, se a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte, ou seja, morri, tá? Morri, aí de repente, aparece tudo lá. Você fez isso, você fez aquilo. Não, coisa não é assim, né? A gente não vai entrar numa sala escura, com um telão de cinema, e vai sentar, você vai sentar para ver tudo aquilo que você fez. Não, calma. As coisas vão vindo pouco a pouco, né? Até ele compara como um nevoeiro, né? A gente está ali, será que eu vou lembrar e tudo? E aos poucos as coisas vão desanuviando para que a gente possa lembrar daquilo que a gente fez, né? Tudo bem até aí? Eu só falei também de duas perguntas, então acho que tá tranquilo, né? Então, é assim, olha, gente, o espírito, ele lembra da existência corpórea. Ele sempre vai lembrar após a morte. Mas essa recordação, ela não é instantânea, não é aquela coisa imediata. Tudo vai retornando aos poucos, de forma gradual. Os fatos, por exemplo, aquilo que a gente vai recordar, vão, eles vão estar de acordo, vamos dizer assim, com a importância do processo, ou melhor, do progresso moral de cada um, certo? Principalmente naquelas vezes que a gente dá umas pisadas na bola. E são muitas, né? Então, assim, a lembrança é gradual, foco naquilo que é útil e aquilo que fez mais sentido para a gente enquanto a gente viveu por aqui, né? Essa visão de madura da espiritualidade não é uma coisa que a gente adquire imediatamente, mas aos poucos ela vai aparecendo, né? E é claro que aqueles que têm um apego maior à matéria têm uma dificuldade também de entendimento de muita coisa, né? Eu fico imaginando, por exemplo, essas pessoas com muito poder, poder de diversas formas, poder aquisitivo, poder mesmo, de poder mandar, chefes de Estado, chefe de nação, tudo. O que acontece com essas pessoas depois que elas desencarnam, né? Ontem eu ouvi uma pergunta, uma pessoa me perguntou, aliás, mas a pessoa, só depois que desencarnar, é que ela vai se dar conta de toda a burrada que ela fez aqui? Foi exatamente assim que a pessoa falou para mim, né? Claro que falou assim, só faltava falar, você não estuda espiritismo? Você não é médium? Você não sei o quê? Não sei. Eu entendo isso. É uma dúvida de muita gente. Só que, assim, não cabe a nenhum de nós aqui, vamos dizer assim, dizer ou saber quando essa pessoa vai pagar, entre aspas,
por tudo que ela fez e o que vai acontecer com cada um. Agora, enquanto encarnados, eu tenho muita coisa para fazer. E posso lutar muito contra isso, contra todas as injustiças que a gente vê por aqui. Porque não é justo, não é correto a gente colocar na mão de Deus uma coisa que é responsabilidade nossa. Sabe? Essa coisa de, Deus provém. Dei o passe errado, a espiritualidade provém. Se aconteceu isso, não sei quem provém. Gente, e a gente não vai fazer nada? Vai continuar escorregando sem pensar e sempre dividindo a coisa, sabe? O lado espiritual e o lado material. Né? A vida material e a vida espiritual. Tem gente que passa a encarnação inteirinha pensando só para o dia que vai para o lado de lá. Mas na hora que vai para o lado de lá, imagina a dificuldade. Certo? Se fosse tão fácil, a gente não ia e voltava tantas vezes. Certo? Então, assim, enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o melhor para viver aqui. Porque esse mundo melhor, todas essas coisas melhores, não cabe a gente esperar que Deus faça por nós. Somos nós que temos que fazer. E principalmente enquanto estamos encarnados. Né? Que já que a espiritualidade é a eternidade, é isso, é aquilo, então a gente tem que mudar o que é possível mudar aqui. E vejam o que nós estamos fazendo. Por exemplo, ontem eu vi uma reportagem sobre o Rio Tietê. Quando ele nasce lá em Salesópolis, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, é uma coisa maravilhosa. Você fala assim, não é possível que seja o mesmo rio tão limpo, aquela água cristalina, uma coisa tão maravilhosa, e que, assim, a poucos quilômetros dali, a coisa desanda. Né? Vira esse horror que a gente vê por aqui. Então, a gente tem que tomar responsabilidade, do lado de lá e do lado de cá. Né? Então, assim, essas lembranças vão aparecer, principalmente para quê? Sabe? Para que a gente vai lembrar, principalmente quando está na erraticidade? Para que a gente possa refazer, se reprogramar, sabe? Deu reset, o start novo vai ter que ser diferente. Né? E a gente pode mudar isso. Nós estamos aqui justamente para isso. Então, quando eu começar a lembrar do lado de lá, de tudo aquilo que eu fiz aqui, é para eu tentar me melhorar, para ver aonde eu errei, para fazer diferente. Agora, a gente tem que pensar nisso numa pessoa que, na sua base, ela tem uma educação profunda e um pensamento de querer fazer melhor. E quantas pessoas que a gente vê que não têm o menor interesse em fazer melhor. O que é melhor para o coletivo, o que é melhor para si mesmo e o que é melhor para os outros, porque, afinal de contas, nós convivemos com várias pessoas. Vejam que a coisa é muito simples e, ao mesmo tempo, é complicada. Porque a nossa vida social nos leva para um lado e o pensamento da vida espiritual nos leva para outro. Tanto que eu falo, não sei se eu estou falando bobagem, mas estou falando por mim, tá? Que eu acho muito difícil conceber a tal da eternidade. Porque quando eu penso nisso, você fala assim, gente, não é possível, como é que vai essa tal eternidade? Sabe? Porque a gente tem a necessidade da noção do tempo, não tem? Para a gente se regular e tudo. Agora, se quer imaginar a eternidade, é muito difícil. E atingir essa maturidade espiritual, mais ainda.
Eu não vou ficar na nuvem tocando harpa? Não, Ah, não. não vai, Cláudia, não, infelizmente não. E assim, você vê que é muito legal você ter falado isso, porque muita gente, mesmo sendo espírita, mesmo estudando e faz escola, e faz isso, faz aquilo, lê 544 livros e tal, a pessoa, quando ela desencarna, o que ela quer é não fazer nada. Ela quer uma rede fluidificada lá no mundo espiritual e não vai fazer absolutamente nada. Como se, você veja que assim, é muito difícil a gente se desprender dos conceitos que a gente vem trazendo enquanto humanidade há muito tempo. De quê? Que o trabalho é uma coisa ruim, que se eu vou para o céu, veja como as coisas estão tudo ligadas, né? Se eu for uma pessoa boa e eu vou para o céu, eu vou fazer o quê? Nada. Eu estou aqui como encarnada. Ah, mas eu não quero trabalhar, eu vou trabalhar esse tanto, tudo, porque eu quero passar uma boa parte da minha vida fazendo nada, pensando em nada. Quantas coisas tem à nossa volta para a gente não pensar e não pensar em nada, né? Quando eu pego o celular, por exemplo, e a gente vê isso direto, a pessoa fica assim, sabe? Passando o dedo no feed para ver os vídeos ou tudo que está. Ela não está pensando em absolutamente nada. Né? E, e quando a gente leva isso para a vida da gente e para a vida espiritual, imagine o nosso espanto chegando do lado de lá e tendo consciência de muita coisa que fez. E principalmente o que deixou de fazer, certo? Então, a coisa, eu acho que cabe já a gente pensar um pouquinho para mudar a nossa dinâmica já daqui, né? Daqui na parte de encarnados. Né? Aqui ele fala assim: entrever a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura, ou seja, o que tem a ver, né? O que a gente faz aqui com a vida futura, ou seja, a vida espiritual, né? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Tomara, né? Que quando a gente chega do lado de lá, a gente compreenda melhor aquilo que a gente fez do lado de cá, né? Diz aqui, compreende que nós, estou dizendo assim, como se eu já estivesse desencanando, né? Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Olha que coisa linda, gente. Imagine se todo mundo tivesse essa consciência. E eu estou falando de todo mundo, principalmente os espíritas, porque aqueles que acham que são especialistas e tal, e discutem grandes filosofias e isso e aquilo. Mas e aí? Está interessado em mudar, em olhar para si mesmo e pensar, não, aqui a coisa está ruim, não, aqui não está muito bom. Entendeu o que eu quero dizer? É isso que a gente tem que fazer, não é porque de uma hora para outra, ai, eu virei espírita, agora eu só falo mansinho, eu sorrio para as pessoas, eu chamo todos de irmão, eu amo todo mundo, e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, quem faz terapia, às vezes a pessoa passa anos fazendo terapia, achando que sabe um monte de coisa, e de repente ela se depara com alguma coisa dentro dela que você fala assim: não é possível que eu seja, que eu sinta dessa forma, sabe? E assim, chegar à terapia já é um grande passo também, porque você querer olhar para você, fala: não, não, eu vou fazer terapia só para reclamar de todo mundo. Porque eu tenho continuado do mesmo jeito.
não é? Quanta gente que não vai fazer isso? Eu quero é reclamar, você está aí para me ouvir, e você vai ouvir. É isso mesmo, Eu Cláudia. pago para isso, para me ouvir, falar mal dos outros. É isso mesmo. E essas psicólogas que se virem, o povo chato é psicólogo. Hum, Mas de tanto falar, você se ouve. Aí embora você não aguenta. Ah, nossa, a psicóloga se defendendo aí. Ó. mesmo, né, Josete? Oh, com certeza. E assim, é a mesma coisa, por exemplo, claro que não comparando com o seu trabalho, mas o mesmo movimento do que, por exemplo, a gente está fazendo aqui. Do mesmo jeito que eu parei para estudar e estou falando aqui, e estou me ouvindo, eu estou repensando também, né? Para repassar, para que vocês repensem e passem para outros. É uma dinâmica, é uma dinâmica. E assim, é gozado que todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer isso, quer aquilo, quer não sei o quê, mas ninguém quer fazer absolutamente nada. Sabe? Por exemplo, a pessoa fala assim: ai, eu vou fazer caridade, eu vou distribuir cesta, eu vou te e tal. Ok, maravilhoso, sem problema nenhum. Agora, quando você pergunta muitas vezes para essa pessoa, por que será que a gente ainda tem que fazer isso? Será que não dá para ver o porquê essa pessoa está precisando da cesta básica? O que, que dá para fazer para que ela não precise mais, que ela possa ter essa autonomia, essa liberdade? Aí, quando você vai falar nisso, não, não vai falar disso, não, sabe? Esse tipo de coisa eu não quero saber. Ai, você vai falar de política? De jeito nenhum. Eu quero ouvir falar de política. Então, a gente começa a desassociar uma série de coisas. E tudo isso a gente leva para o lado de lá. Porque eu fico imaginando, claro que ninguém sabe como é, mas eu estou imaginando, tá? É imaginação. A gente está lá sentada, acabei de desencarnar. Aí eu vou olhar. Gente, mas eu fiz tudo isso? Não, fiz isso porque a Cláudia fez aquilo. Eu fiz isso porque a Elaine me provocou. Eu fiz, entendeu? A gente sempre vai se dando uma desculpa para não olhar para si mesmo. Se fosse fácil, e assim, eu fico pensando, por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque a gente ouve direto no meio espírita falar da tal da cáspite da reforma íntima. Eu detesto esse termo, sabe? Porque, assim, quando eu penso só em mim, eu estou vivendo exatamente aquilo que a sociedade quer agora. Eu sou eu, o resto que se exploda, sabe? Só que eu vivo em sociedade. Eu não vivo isolada. Eu posso até querer viver isolada, mas eu vou precisar de alguma coisa fora do isolamento, não é? Alguém que me leve pelo menos no mantimento. Não existe esse isolamento total. Ninguém é autossuficiente, assim. Mesmo quando eu vou fazer, por exemplo, um monólogo, aí eu vou fazer, a pessoa vai fazer um monólogo, então é só ela decorar, e vai lá, e faz sozinha, tal, e se vira. Não é assim. Precisa ter muita gente por trás que dê o suporte para a pessoa fazer o monólogo. Não é só decorar o texto. É muito difícil fazer isso e dar esse passo. Então, não adianta a gente achar que pode resolver todas as coisas sozinho. Então, quando eu falo em reforma íntima, eu estou falando assim: olha, eu vou mudar, eu vou fazer a coisa diferente, e eu não quero nem saber do resto. Só que, assim, se a mudança também é superficial, o que adianta eu mudar só para mim? Sabe aquela pessoa que sabe um monte de coisa? Eu sei porque eu tinha professora, a gente sempre associa
Desculpe se alguém é professora de matemática. A professora de matemática. A pessoa faz aqueles cálculos maravilhosos, tal, que ninguém entende completamente nada do que a pessoa está fazendo. Ela sabe, para ela, mas ela não sabe passar para os alunos, para que eles tenham uma ideia de raciocínio parecida com o dela. Entende o que eu quero dizer? Então, não dá para eu achar que basta eu fazer para mim. E assim, que tipo de progresso espiritual eu vou ter, se um dos lemas, por exemplo, é o que todo mundo diz, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Por que eu vou fazer a caridade se eu vivo sozinha? Não é? O Espiritismo fala que, no Evangelho segundo o Espiritismo, que não adianta a gente se isolar e ficar rezando só pelos outros, que a gente tem que viver em sociedade. Para quê? Para aprender, né? Muitas vezes a gente passa por muitas coisas, você fala, eu não devia estar passando por isso. Ok, tá certo, não devia estar passando por isso, mas, já que está passando, o que você pode aprender com isso? Né? O que isso nos traz de aprendizado? Certo? Então, e assim, vamos continuar aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui, na 308, fala assim: o espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Tcharam! Acabei de desencarnar. Será que eu me lembro de tudo? Será? É quando eu fui Cleópatra, eu me lembro bem. Tá. Desculpa aí, hein? Porque eu provavelmente fui escravo. Ai, meu pai do céu. E é gozado que, assim, quem já fez, sei lá, como é que chama? Acho que é regressão, esse tipo de coisa, né? Nunca teve nenhum escravo, né? A pessoa já foi, é sempre princesa, rainha, príncipe, duque, conde. Ralé nunca ninguém foi. Eu fico com dó dessas pessoas que acham que foi Cleópatra, sendo que fui eu, né? Fico pensando, pô, toda regressão o pessoal fala que foi Cleópatra, mas fui eu. Como que o pessoal pode acreditar num negócio desse, né? Impressionante fazer o quê, né? Realmente, né? É duro, viu, gente? Eu fico pensando, falando, nossa, a Não, verdade está comigo e as pessoas não entendem. é difícil mesmo, eu entendo completamente. É igual esses médios que estão bombando agora, assim, é um tal de recebe não sei o quê, recebe. Tem uma que incorporou o Chico Xavier esses dias, você viu isso? Não? Então, minha filha, porque Maria. Passou vergonha, moço. Gente, né, assim, vamos lá, calma lá, né? Tinha um amigo do meu filho, ele era pequeno, ele falava uma coisa que eu achava muito engraçada. Ele falava assim: vamos convenhar, né? Então, né, que está completamente errado, mas eu achei engraçado, porque a gente tem que ter um mínimo de bom senso também de ouvir o que a pessoa está falando, né? Por exemplo, outro dia eu vi rapidamente um rapaz lá que recebeu, entre aspas, o espírito daquele bicho que é o do A História Sem Fim. É um dragão, sei lá o quê. Eu falei, gente, O golfinho, você viu do golfinho? golfinho. E aí você fala assim, não. Você já estudou, você já viu isso, aquilo, tudo. Como é que pode, né? A mesma coisa que eu chegar aqui e falar, estou sentindo alguma coisa e eu começo, plic, ploc. Não dá, né? Ploft, plaft, não vai a lugar nenhum. Então, né? Precisa ter bom senso, encarnado e desencarnado. Então, assim, fala, se o espírito lembra de todas as existências anteriores. E aqui fala, todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, sempre tem um mas, né? Como já dissemos,
ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o estado presente. Ou seja, a pessoa também vai lembrar aquilo que é mais importante para o seu progresso moral. Você não precisa lembrar de todos os detalhes, mas daquilo que é mais importante, né? E assim, eu achei muito interessante essa pergunta. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Como uma veste imprópria, que o incomodava e do qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Será que todo mundo pensa assim? Isso daí é um pensamento meu, tá? Eu estou trazendo aqui para provocar vocês. Que bom seria, né? Agora, quem é muito apegado à matéria vai achar que estava bom? Não. O cara lá acha que é bonitão, que é não sei o quê e tal. Ele vai querer sair dessa condição? Não vai. Vai querer continuar do jeito que estava. Então, é lógico que a gente vai ter essa ideia, mas eu acredito, eu estou trazendo como provocação, eu acredito na ideia de que não é imediato que a pessoa tem essa ideia tão bem formada, sabe? De que o corpo é só matéria, de que a gente reencarna, que isso daqui não faz a menor diferença, e estou me desvencilhando de uma coisa que eu tenho que carregar enquanto encarnada. Entende o que eu quero dizer? Vocês podem até discordar, mas eu estou trazendo isso para a gente refletir. Tá? A resposta está dessa forma. Não estou dizendo que aqui está errado. Quem sou eu para falar isso? Mas, dentro daqui, que é a base, a gente não pode achar que tudo é certinho como uma fórmula matemática. Certo? Se em diversos momentos, a gente vai ver o tempo todo, depende do quê? Do progresso espiritual de cada um. Não é? Depende de como o espírito se encontra. Não depende de uma série de coisas, principalmente do entendimento espiritual de cada um, né? Progresso espiritual, enfim, chame como quiser. Certo? Tudo bem até aí? E é curioso, porque aqui eu vou ler esse daqui também, porque muita gente pode ter dúvida. Que sentimento experimenta ele que desencarnou, né? À vista do seu corpo em decomposição? Ah, desencarnei. Fiquei ali, estou olhando meu corpo em decomposição. A resposta: quase sempre o de indiferença, como por uma coisa a que não dá mais importância. Vejam que aqui a resposta está falando de indiferença. Quantos e quantos romances que a gente vê e ouve que está ao contrário? É ou não é? Nossa, e aí viu ali o seu corpo em decomposição e entrou em desespero. É ou não é? E está em muitos romances. Certo? Então, tudo vai depender do quê? Volto a dizer a mesma coisa. Do progresso espiritual de cada um. E a gente não pode dizer que é só daquela forma. Entendeu? Ah, se você não fizer a reforma íntima, quando você desencarnar e estiver vendo seu corpo em decomposição, você vai entrar em desespero. Certo? Por isso que a gente tem que estar ciente e preparado para isso. Ai, estou me preparando para desencarnar. Não, não é isso. Calma. São coisas gradativas. A gente vai adquirindo consciência e maturidade para isso. Certo? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Aqui eu ouvi um barulhinho. Então, vamos em frente. Tá? Aqui fala, ao fim de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outras coisas que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, aqui ele diz que algumas vezes.
Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Ou seja, se a pessoa é muito apegada, né? Se a pessoa é muito apegada àquilo, ela não vai querer sair do lado, né? Nem encarnada, nem desencarnada. Então, sempre a gente vai cair nessa mesma questão do progresso espiritual de cada um, né? E esse progresso espiritual, ele vem acompanhado do quê? De reflexão, de estudo, de mudança, de enxergar as coisas de forma diferente, conceituar de forma diferente, como nos propõe a, a doutrina espírita, certo? Deixa eu ver. Aqui ele pergunta se o espírito lembra de sofrimentos que existiu na vida corpórea. Ele diz que sim, que vai ter essa lembrança, sim. Mas, para isso, para avaliar melhor, vamos dizer assim, a felicidade de estar no mundo espiritual, livre de todos esses embrólios que a gente tem de encarnado. Entendeu? Então, mas não significa que também a pessoa, de uma hora para outra, vai falar: ai, que bom, estou desencarnada, estou livre das coisas daqui. A gente sabe que não é desse jeito, né? Aqui ele fala se as pessoas, quando desencarnam, lastimam daquilo que teve, daquilo que passou, daquilo. Pode ser que sim, né? Mas, normalmente, são aqueles espíritos que estão mais ligados à matéria, né? E aqui ele fala em espíritos inferiores, né? E é claro que, não que a gente ache que todo mundo seja só espírito inferior ou só espírito superior. Existe um meio termo. E, muitas vezes, nós passamos por muitas coisas que vão desafiar o nosso progresso espiritual, coisa que a gente achou que já tinha conquistado, né? Por exemplo, uma pessoa que está vivendo, tá aí, está tudo bem, está estudando, está numa boa, de repente essa pessoa perde alguém que ela considera extremamente próximo e não consegue lidar com essa perda, com essa dor. Então, ela vai ter uma dificuldade, não vai? E ela vai ter que encarar isso, vai ter que saber como lidar com essa dificuldade. E, às vezes, mesmo tendo maior conhecimento, a dificuldade aparece. Certo? Principalmente quando está ligado a sentimentos. Tudo bem? Aqui ele fala se o espírito se interessa pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências. É interessante a resposta. Isso depende da sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como sábio, admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então, você pode se interessar por alguma coisa, pode achar tudo lindo, maravilhoso, tudo, mas, às vezes, essa admiração, ela não chega a ser tanto. E, às vezes, essa obra, essa missão, ela não é tão grande assim. Mas isso vai de cada um, né? Da prova de cada um, do jeito de cada um, da elevação espiritual de cada um, certo? Tem gente que não vai se interessar por absolutamente nada, certo? Não tem gente? Que a gente convive. Fala assim, gente, não é possível que essa pessoa não está nem aí com nada. Ela não quer fazer nada, ela não quer ler, ela não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. E está cheio de gente assim. Por quê? Você está na carne, você sente o prazer de desfrutar de uma série de coisas. A pessoa não quer mais nada além disso. Certo? Então, é o que acontece. Por que muitas vezes a gente se perde em vício de jogo, em outros tipos de
de vício, sei lá, porque aquilo te traz um prazer maravilhoso na hora. E não adianta falar que não dá prazer. Certo? E é difícil se desvencilhar desse tipo de coisa. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? É sempre o mesmo princípio, o espírito de verdade responde. Para os espíritos elevados. Isso é muito legal. A pátria é o universo. Na Terra é aquela em que possui maior número de pessoas simpáticas. Então, a pátria não é aquele país, aquele lugar pré-determinado. É o universo todo, é a Terra. Eu vou me sentir na minha pátria quando eu estiver perto de pessoas que queiram fazer a mesma coisa que eu, que pensem da mesma forma, que estão buscando também um progresso espiritual. Né? Tudo bem, gente? E aí? Tinha uma pergunta que ele pede para olhar. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Se eu consigo lembrar para vocês. E volta lá. Tá. É no livro 2, no capítulo 3, no livro dos Espíritos, a pergunta 163. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Quando fala de perturbação espírita, que é o retorno da vida corpórea, retorno da vida corpórea à vida espiritual. Né? Ou seja, veio de lá para cá. Né? Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é o termo, resposta, né? Ela fica perturbada por algum tempo. Ou seja, gente, a gente já é perturbado por natureza. Então, essa perturbação vai aparecer tanto no encarne quanto no desencarne. Né? Então, não é uma coisa imediata. Então, estejamos preparados para estar perturbados, mas não por tanto tempo. Né? Que sejamos os perturbados esclarecidos. Né? E a gente vai continuar perturbado, então, porque perturbado a gente já é, né? E vai passar por aquele momento de perturbação. Sabe aquela perturbação ao quadrado? Isso, sabe aquela coisa assim de novela ruim? Que a pessoa aconteceu alguma coisa, ai, onde estou? O que aconteceu comigo? Para onde eu vou? É mais ou menos isso, né? Que não dure muito tempo. Que não dure muito tempo, né? Então, vamos lá. Aqui é interessante também essa penúltima pergunta dessa parte, que fala assim, a ideia dos espíritos se modificam na vida de espírito? Muito. Sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se melhorar. Não é lindo isso, gente? Já pensou se todo mundo fosse assim? Tudo bem, eu posso mudar de ideia, eu aceito, eu vou, eu quero conhecer, eu vou fazer e tudo. Aí eu olho para mim, agora eu entendo que eu preciso ir por aqui, porque eu preciso me melhorar. Nossa, lindo isso, né? Mas, assim, é uma coisa para a gente pensar. O que acontece ali, no dia a dia, não vamos ver, sabe? Ali como se a gente estivesse numa estação da CPTM, como é, lá pelas 6, 5h30 da manhã, abarrotado de gente, na hora do vamos ver que a gente vai saber o que vai fazer. É isso, né? Então, dessa parte da vida espírita, nós encerramos, ok? E aí fala da comemoração dos mortos,
dos funerais, né? E, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a questão do funeral, né? Do velório, tem aqui, que velório vem de velore, velar, vigiar, né? Então, assim, quando uma pessoa desencarna, é feito esse velório para que as pessoas possam se despedir, né, da pessoa que desencarnou. Existem os trâmites burocráticos, tudo. E existe também a questão da despedida, né? Muita gente que, por exemplo, não consegue se despedir de alguém, assim como aconteceu com tantas pessoas durante a pandemia, não pôde velar por aquela pessoa, nem se despedir dessa pessoa, como é difícil você resolver isso dentro de você, porque você não encerrou um ciclo, sabe? E isso é muito importante. A gente tem um tempo, cada um tem um tempo, cada um tem. Eu tenho uma amiga que passou por uma situação muito difícil, que eu não vou comentar aqui em respeito a ela, mas eu sei do sofrimento que ela teve. E assim, ainda tem gente que fala assim: mas você é espírita, você ainda está desse jeito, porque não sei o quê. Gente, cada um sabe como a dor dói para cada um. Eu não posso julgar a dor do outro, porque eu não sei como ele sente. Eu não sei como ele resolve isso dentro dele. Cada um tem o seu tempo. O que a gente não pode ficar é só na fase do desespero e achando que alguém vai resolver isso para nós. Porque, querendo ou não, por mais doloroso que seja, somos nós que temos que resolver isso dentro da gente, sabe? E, para isso, é um trabalho grande, profundo, doloroso, como uma série de coisas nas nossas vidas, né? Então, o velório existe para isso. E também por uma questão de que, se a gente pensar, por exemplo, Idade Média, as pessoas não sabiam, não tinha o SAMU, sabe? Não tinha o 90, como tem lá em cima, no país do Laranjão, não tinha nada disso. E não tinha tanta tecnologia e conhecimento como nós temos hoje, para saber, e muitas vezes, falar, não, essa pessoa entrou em óbito, morreu mesmo, né? Então, assim, acontecia, muitas vezes, das pessoas serem enterradas vivas. E muitas vezes só ia se descobrir depois. Por quê? Porque aquele lugar tinha que ser enterrado mais alguém, aí se tirava o caixão, e aí você percebia que a pessoa tinha se mexido, né? Tanto que reza a lenda, não há comprovação histórica, mas, enfim, eu não achei nenhuma por aí, mas a lenda é bem interessante, de que as pessoas, para que não fossem enterradas vivas, né? Isso eu estou colocando assim, tipo, Idade Média. Idade Média também durou tanto tempo, que seja, vai, a Idade Média, que durou quase 1000 anos, e seja na Idade Média, que as pessoas eram enterradas, e como aconteceu delas serem enterradas vivas, o que fizeram? Colocavam um tipo de um sino amarrado com um fio na, na mão ou no dedo da pessoa, né? E ficava uma pessoa ali de vigia, entendeu? Para ver se não acontecia nada. E se, por acaso, esse sino tocasse, né, é sinal que tinha que tirar a pessoa do caixão, né? Então, o termo salvo pelo gongo vem daí também. E é lógico que é o gongo do boxe, né? E quando termina um round, não tem? Que é hora de descansar e tudo, é o que acontece.
E depois, assim, por exemplo, antes da ideia ou da lenda do gongo, as pessoas ficavam não só no velório, que nem sei se chamava velório já, as pessoas ficavam olhando a pessoa morta, ou supostamente morta, para ver se ela estava morta mesmo. E as pessoas se revezavam para ficar de olho nela. Né? Porque precisa ter certeza para ver se a gente vai enterrar mesmo. Será que morreu? Será que não? Não tinha esse monte de coisa que faz bip aqui, para lá e tudo, né? Esse monte de maquininha, e põe o negócio no dedo, e põe isso, põe aquilo, para saber se a pessoa está viva, né? Então, e assim, eu não sei se muita gente tinha catalepsia naquela época, mas é uma doença que está ligada à parte neurológica, tudo. Muitas vezes se acreditava que era um problema do coração, porque a pessoa entra num estado em que ela não se mexe, aparentemente ela não respira, e os sinais vitais dela ficam tão baixinhos, tão pequenos, que é como se ela estivesse morta mesmo, né? Então, muitas pessoas achavam que a pessoa tinha morrido e não tinha morrido, né? Existe até um filme, é antigo para caramba, mas, enfim, é interessante. Porque antigamente tinha aqueles filmes de terror que hoje em dia é água com açúcar para todo mundo, né? Mas é um filme de terror com o Ray Milland, que chama Obsessão Macabra, de 62, e assim, o cara tem um problema, ele sabe que ele tem catalepsia, mas ele não sabe como tratar direito. E ele tem paura de ser enterrado vivo. Então, o filme é isso, é o medo dele ser enterrado vivo. E aí ele monta todo um esquema, se por acaso acontecer isso com ele, né? Ele faz até um lugar com provisões, assim, tudo, para caso acontecesse com ele, ele ter até o que comer e beber, enfim, esse tipo de coisa. E eu lembro desse filme que eu assisti já faz muito tempo, mas eu achava assustador, não o que aconteceu com ele, mas o medo que ele tinha, sabe? E provavelmente quem escreveu se inspirou nessas histórias da antiguidade que acontecia isso, né? Então, assim, o velório acontece por diversas formas. E também de se colocar todos esses trâmites, tudo, que levam tempo, levam trabalho, e para que as pessoas possam se despedir também do seu ente querido. É por isso que acontece os velórios. Eu estou olhando aqui, para ver se eu não esqueci de falar nada do anterior, né? E tem uma coisa interessante, né? Porque a gente vê muito isso em romance espírita, né? Porque se ficar pensando muito na pessoa que foi e tal, eu vou atrair. O pensamento atrai sempre, né? E é lógico que o pensamento em relação a uma pessoa que já desencarnou, a saudade, ela pode atrair esses espíritos. Não necessariamente que vai ficar aquela coisa assim. Por quê? Encarnados e desencarnados, a gente se comunica através do pensamento. Como vocês acham que as nossas preces chegam para a espiritualidade? Através do pensamento. E o nosso pensamento, ele corre por onde? Pelo tal do fluido cósmico universal. Certo? Então, a tal da transmissão de pensamento acontece dessa forma. Então, a saudade pode afetar a pessoa que está do lado de lá? Pode, assim como afeta a nós também. É claro que a gente também pode evitar, sabendo disso, ficar com aquele pensamento obsessivo, né? Porque isso vai fazer mal para quem está do lado de lá e para quem está do lado de cá, não é mesmo? Então, a gente tem que pensar numa mão de via dupla, né? Falei do velório, que também, assim, porque não é fácil, né? A gente aceitar a morte, a despedida. Nem sendo espírita, pode ser qualquer coisa. Há muito tempo a humanidade
E esse pensamento ocidental, ele não é preparado para perdas. Nós não estamos educados e preparados para isso. A gente sempre vê uma distância muito grande e sempre fazendo de conta que isso não faz parte da nossa vida. Vejam como tem gente que tem pavor de envelhecer. Porque quanto mais eu envelheço, mais eu estou próxima do desencarne também, né? Então, tem gente que não consegue lidar com isso. E aquela coisa, né? Uma boa parte quer continuar o quê? Jovem. Né? Quer continuar jovem. Então, o velório, o funeral, ele acontece para isso. Aqui pergunta também, né? Porque tem o dia de finados, tudo isso, né? Não que tem aqui no livro, mas que é a comemoração do Dia dos Mortos, né? Ele pergunta, essa comemoração tem alguma coisa de solene para os espíritos? Preparam-se eles, os espíritos, para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros. Então, não é só nesse dia. Certo? Então, o pensamento, ele corre, ele vai e vem o tempo todo, então pode ser nesse dia. Pode ser que estejam lá, pode ser que estejam lá. Então, fica imaginando assim, se a pessoa já tem um conhecimento, eu não gosto muito de falar de conhecimento, mas se ela já tem uma ideia do que é o mundo espiritual, ela pode não entrar nessa pilha de que, meus parentes estão lá, eu vou voltar, eu vou visitar, eu vou ficar do lado dele. Calma. Calma do lado de lá e calma do lado de cá. Né? Que é para a gente não entrar em desespero. Né? Porque eu estou falando tudo isso porque em muitos livros a gente vê coisas absurdas nesses romances espíritas. E tem gente que fica apavorada com determinadas coisas. Né? Aí ele pergunta se esse é um dia para reunião junto às sepulturas. Ele responde, reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Certo? Tem gente que só lembra de quem morreu na família no dia de finados. Porque é o dia de finados. Tá? Certo? É isso, né? Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual eram conhecidos em vida. Normalmente vai ser, principalmente da última encarnação, né? Como foi conhecido. Porque é mais fácil do espírito se apresentar. Né? Agora, imagina também, se todos os espíritos se apresentassem no dia de finados, ia ter um monte de gente tendo infarto e indo para o mundo espiritual, porque viu um parente morto, né? Aí fala assim, gente, então não é só no dia de finados e não é dessa forma, certo? O que mais aqui que eu achei que era interessante a gente falar? Aqui ele fala daqueles exageros, daqueles túmulos, né? Daquelas estátuas e tudo, assim, né? Se, de alguma forma, os espíritos acham legal aquilo tudo, né? Ele fala, olha, muitos as assistem, né, que vão ver os monumentos e tudo, né? Quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças, entendeu? Então, é claro que a pessoa, quando chega do lado de lá, se ela tem já algum entendimento do mundo espiritual, ela vai até observar e falar, nossa, que interessante, tudo, mas o que mais chama a atenção dela, e de qualquer espírito, o que é? São as lembranças. Não tem aquele desenho bonitinho lá, o Viva, Viva a Vida, né? Que o menininho canta aquela música tão bonitinha, né? A vida é uma festa. A vida é uma festa, é isso mesmo. Lembre de mim, né?
Ele fala assim, então, a pessoa está viva porque ela está na memória das pessoas. E enquanto estiver na memória das pessoas, ela está viva, sabe? Porque a gente pode lembrar do melhor da pessoa sempre. Tudo bem? É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Então, o básico que eu tinha para dizer para vocês é isso. Um ou outro eu li, porque eu acho assim a resposta bem interessante. E muitas vezes a gente, às vezes, passa os olhos no livro dos Espíritos e acaba deixando de perceber algumas coisas, né? Então, eu quis insistir em algumas coisas para a gente não trazer essa parte romantizada para o livro dos Espíritos e ficar colocando coisas que, na verdade, nunca foi dito no livro dos Espíritos. Certo? E, assim, e muitas respostas, você vê que, assim, é para quem tem um conhecimento mínimo espiritual. E a gente vê tanta gente que não tem um conhecimento de absolutamente nada, né? Nesse nosso mundo ainda de encarnado. E eu não estou falando porque não é espírita. Isso pode ser de qualquer religião. E aí, para encerrar, nós temos a sugestão do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 18. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Tá? Então, assim, porque tem gente que fala assim, eu não quero reencarnar, porque não sei o quê, vai ter aquele monte de parente, vai ter isso, vai ter aquilo, eu não vou estar mais com aquela pessoa. Tem gente que fala um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Só que, assim, é através da encarnação, hoje está cheio de bichinho bonitinho, né? A Dailane já foi também, olha a pérola. Bonitinha. E aí, assim, a família, né? A família é o nosso primeiro exercício para aprender a amar, vamos dizer assim. Porque a gente tem que aprender a conviver, não é? Primeiro que para a gente nascer, nós precisamos de duas pessoas, por mais que elas não vivam juntas. Mas nós estamos aqui para aprender a conviver, certo? Aprender a conviver. E por isso que a gente vai e volta, porque cada vez que a gente desencarna, a gente pode repensar e refazer a nossa trajetória. Tá? A gente vai lá para o Waze espiritual e fala reprogramar a nossa trajetória. Vamos reprogramar? Vamos reprogramar. Só que quando a gente chega aqui, o nosso desafio na família, na sociedade, de uma forma geral, é a convivência, sabe? Porque cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma tendência, e nós estamos aqui, a gente não pode esquecer isso, para ajudarmos uns aos outros. Aprender a conviver não é fácil, de forma nenhuma, né? E muitas vezes a gente vai e vem buscando e procurando aqueles espíritos que a gente tem mais simpatia, sabe? Mais afeição, que os nossos objetivos sejam parecidos. Então, a nossa família é um grande universo. Não é que vai formar a fila, a mãe 1, a mãe 2, a mãe 3, sabe? Primeira, segunda, terceira encarnação. Não é isso. A gente vai criando uns laços de afeto e de afinidade de acordo com as nossas tendências e as tendências dos outros. Mas quando a gente reencarna e está em determinada família, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de conviver,
de amar, de suportar o outro, e principalmente de lutar para sobreviver nesse mundo. Porque aqui a gente precisa comer, precisa trabalhar, né? E precisamos do básico enquanto sociedade, que mesmo que eu queira viver isolada de todo mundo, tem coisa que eu vou dividir com os outros, querendo ou não. O primeiro que eu divido é o ar, né? Certo? Vou dividir o planeta Terra. Vou dividir com outro a água. Então, não é porque eu pago a água que eu uso que eu sou dona dela. Sabe esse tipo de coisa? A gente não pode pensar dessa forma, né? Então, assim, esse desafio da reencarnação, porque tem gente que fala assim, não, porque é difícil, né? Esse negócio de vai e vem, reencarnação, a gente perde o contato, né? Perde os laços de família. Os verdadeiros laços de família são espirituais. Mas a gente aprende o quê na sociedade? O principal é o quê? É o sangue, é a descendência biológica. Tanto que era tão importante que as pessoas que se achavam a última bolacha do pacote, sem estar quebrada, acharam de chamar que é sangue azul. Não é? Não, eu sou melhor do que o outro. Eu tenho certeza que eu sou melhor do que o outro. Os romanos achavam isso. Só que a gente achava assim, mas ficou só lá nos romanos. Não ficou, né? Na Alemanha nacionalista, aconteceu isso. E hoje, em 2026, está pipocando um monte de gente que tem certeza que é melhor do que o outro. Então, enquanto humanidade, a gente precisa aprender muito a conviver. E não basta eu querer só cuidar da minha família. Uma coisa que eu ainda me lembro da pandemia, que não faz tanto tempo, mas já faz uns 5 anos, né? Que nós passamos por isso, era de que existia uma coisa invisível que estava atacando a todo mundo, independente de classe social. A pessoa poderia viver numa redoma, sem falar com ninguém, com aquele elevador e tal, não sei o quê. E teve gente que, mesmo assim, pegou a doença. Tem uma artista que eu sei que, assim, tem dinheiro, era só delivery, tudo empacotado e não sei o quê, dentro de casa, e mesmo assim pegou a doença. Por quê? Pegava todo mundo, não escolhe cor, raça, classe social, nada disso. Então, tem certas coisas que cabem a todo mundo, enquanto sociedade. Não adianta eu só querer dar a cesta básica para livrar a cara com o meu mentor ou com a espiritualidade, se eu também não penso em melhorar a sociedade para que eu não tenha mais que distribuir cesta básica. Certo? Já pensou se a gente não precisasse mais fazer isso? Se todo mundo tivesse o direito a tudo, e que a gente não vivesse num mundo em que ainda existem tantos privilégios, e aqueles que perdem os seus privilégios ficam esperneando, né? E tem gente que não tem direito a absolutamente nada, né? E assim, a gente reencarna para, pelo menos é o que está no Livro dos Espíritos, né? Rumo à perfeição, né? Rumo à perfeição. Olha que coisa linda. Estamos todos progredindo. Estamos, né? Às vezes de uma forma meio, né? Você fala assim, Jesus, será que é dessa forma mesmo? Mas a gente está caminhando para isso. Por quê? Porque estamos fadados ao progresso. Isso está na lei do progresso, no Livro dos Espíritos.
por mais que pareça que não está indo, a gente progride. Mas olha quanto tempo, às vezes, a gente perde. Fazendo tanta coisa que a gente já poderia ter superado. Uma delas é o sarampo que está aí, não é? Era dada como uma doença extinta por causa de um pensamento, nem sei como classificar, gente. Nem sei como classificar. Negacionista. Não entendi. Negacionista. Isso. Tomei a vacina hoje, aliás. Ah, muito bem. Então, mas por causa disso, você vai trazendo, e assim, veio, a doença começou a ser trazida de novo de outro país para cá. Por quê? Porque as pessoas não se vacinam em determinado lugar. Aí outros falam assim, não vacinou lá, também não vou vacinar aqui. Inclusive, a técnica de enfermagem lá da OBS disse que os casos estão maiores do que a gente pensa, já teve mortes e piorou por conta da Copa do Mundo. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem um surto enorme por causa dos antivacinas. Eu estava falando isso lá hoje. Exatamente. Eu estava evitando de falar, mas dar nome aos bois, mas é exatamente isso. Então, não adianta você querer viver numa redoma, e pode acontecer com qualquer um, entendeu? Pode acontecer com qualquer um, e determinadas doenças, que são conhecidas como doenças da infância, né? Muitas vezes, se a pessoa pega essa doença já na fase adulta, muitas vezes é pior até, né? Ela fica pior do que se ela pegasse enquanto era criança. Então, sim, tanto que está sendo confundido com pneumonia, porque o sarampo ele afeta o cérebro, então pode ser confundido com AVC ou algo do tipo, e no pulmão. Então ele dá como se fosse uma pneumonia, mas não é uma pneumonia, é mais grave do que a pneumonia. Eles estão tendo toda essa dificuldade aí, porque muita gente chega achando que a pneumonia não é o sarampo. Então está bem complicado, gente. porque tem gente que não tem tanta mancha. Aí a pessoa tem tosse e coriza. Então, eles acham que é um problema respiratório, né? E não é. Então, assim, é muito complicado. Assim como tem criança que foi a óbito com meses por causa do Covid. Por quê? Porque a família inteira não se vacinou. Sabe? Então, assim, os laços de família, eles não diminuem durante a reencarnação, por causa da reencarnação, certo? Faz muito sentido eu pensar em diversas encarnações do que uma só. Faz muito mais sentido espiritualmente. Se a gente pensar pela lógica, faz todo sentido. Imagine se a gente estivesse aqui num grupo que falasse assim, morreu, acabou. Quantas vezes a gente não viu isso? De diversas pessoas. E mesmo de pessoas que têm uma determinada crença, né? E assim, por que a gente vai e volta tantas vezes? Não podia ficar só do lado de lá? Segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 175, né? Se a gente ficasse só do lado de lá, ficava muito estacionado, sabe? Porque a coisa ia demorar muito. Não adianta, o babado é forte desse lado. Porque é aqui que a gente tem que exercitar uma série de coisas que na espiritualidade não precisam. Sabe? A coisa de comer, de ter que trabalhar, de ter que ganhar a vida, de ter que se virar, de ter que viver em sociedade, de ter que melhorar esse mundo onde a gente vive. Sabe? Então, o desafio é muito maior. De depender de outras pessoas para poder reencarnar, de passar por uma fase em que a gente não tem ideia de absolutamente nada. Né? Que, perante a biologia, o ser humano é aquele que, quando procria a sua prole, ela depende totalmente da família.
E é claro que todo mundo entende que depende de quem? Da mãe, né? Numa sociedade do patriarcado, que acha que quem cuida é só a mãe, certo? Então, tem uma série de coisas que estão interligadas e que não é que a gente tem que vir aqui para pagar, para não sei o quê, para não sei o que lá, certo? Então, isso não diminui em nada os laços de família, principalmente por quê? Porque os laços principais são os espirituais e não os consanguíneos, certo? Ninguém tem sangue azul, ninguém é romano, aqui ninguém é nada disso, entendeu? Somos todos iguais. Tudo bem? Alguma pergunta? Deu para vocês entenderem? Não, né? Ai, meu Deus do céu. Então, se não tem nenhuma pergunta, vamos encerrar por hoje, né? Vamos encerrar? Então, vamos agradecer o nosso encontro, a retomada das nossas aulas, que a gente possa fazer sempre desse momento um momento de reflexão e de um extremo aprendizado, porque cada vez que a gente relê, a gente sempre vê e encontra alguma coisa que a gente não viu da vez anterior. Que os bons espíritos, os nossos mentores, possam continuar a nos inspirar nessa nossa jornada. Que assim seja e assim será. Gente, obrigada. Boa noite. Gente,